Fala pessoal, Prof. Renan aqui, hoje trazendo para vocês mais uma revisão com questões comentadas para a nova certificação CPA. Eu selecionei aqui algumas questões que estão aparecendo nas provas da Ambima e vou resolver elas aqui com vocês. Então, sem demorar mais, já vou colocar aqui a primeira questão na tela, tá aparecendo aí para vocês. Lembrando que eu recomendo que vocês pausem o vídeo quando eu colocar a questão. Tentem resolver sozinhos, porque dessa forma vocês vão ver se vocês estão realmente conseguindo lembrar do conteúdo. E depois, que colocarem a minha correção ali, vocês vão fazer uma revisão e isso vai ajudar também na memorização do conteúdo. Perfeito? Primeira questão aí diz o seguinte, então. Mariana recebeu uma indenização judicial e pretende investir os recursos por aproximadamente 8 anos. Então ela recebeu um valor e a ideia dela é deixar esses valores investidos por um prazo de 8 anos. Lembrando que as questões agora da Ambima, elas são contextualizadas, né? Então eu vou ter esse contexto aqui e depois eu vou ter a pergunta. Seu principal objetivo é preservar o poder de compra do capital, garantindo o máximo de rentabilidade real. Eu tenho que sempre ir prestando atenção aqui nas informações que vão surgindo nesse contexto, tá? Então, preservar o poder de compra do capital significa que eu estou preocupado com o quê? Quando eu falo em poder de compra, eu estou preocupado com a inflação. Eu não quero perder o meu dinheiro para a inflação. É isso que esse enunciado ele está falando, né? De maneira não tão direta, mas ele está falando. Ainda mais quando ele diz que garantir o máximo de rentabilidade real acima da inflação. Nem precisava ter colocado aqui acima da inflação. Porque quando a gente fala em rentabilidade real, já é um conceito de rentabilidade acima da inflação. Só para contextualizar isso, para ficar fácil de entender. Vamos supor, que eu consegui um investimento que me paga 10% ao ano. Só que, considerando esse período de um ano, eu tive uma inflação aqui de 5%. A minha rentabilidade nominal são os 10% que eu consegui durante esse período de um ano. Mas eu tive a inflação de 5%, que é o IPCA. Então, o meu poder de compra, ele diminuiu em 5% por conta da inflação. Significa que a minha rentabilidade real, ela vai ser menor do que os 10%, porque a rentabilidade real, ela desconta, ela leva em consideração o efeito da inflação e desconta isso para eu obter qual foi a minha rentabilidade real. Então, tenham isso em mente, tá? A Mariana aqui, ela tá preocupada em não perder o poder de compra dela e, além disso, ela quer garantir o máximo de rentabilidade real acima da inflação, uma vez que ela acredita na possibilidade do aumento persistente dos índices de preços nos próximos anos. O que é o índice de preço? Ele vai medir justamente a inflação. Então eu coloquei aqui o IPCA. O IPCA é um índice de preço. Tem outro, Renan? Tem. O IGPM, o IPA, o IPC. Tem índices de preços que são utilizados para medir a inflação, considerando diferentes produtos. E ela acredita, a Mariana, que esses índices de preço, eles irão subir. Então, reforçando essa preocupação que ela tem com a inflação. Além disso, por possuir um perfil conservador, prefere aplicações protegidas pelo FGC. Beleza, Vamos lembrar que o FGC, ele traz proteção contra o risco de crédito, a inadimplência dos emissores, mas não são todos os títulos que contam com a garantia do FGC. E isso eu tenho que sempre lembrar desse ponto, Quais são os títulos que são protegidos pelo FGC. E aqui eu quero chamar a atenção num ponto que vejam que essa questão está abordando mais de um tema em uma única questão, tá? E isso é uma tendência das novas provas da Ambima. Então, eu estou pedindo aqui sobre FGC. Vocês vão ver que eu vou precisar saber do conceito, de quais são os investimentos que estão cobertos. Estou falando de inflação e rentabilidade real, porque eu tenho que saber o que significa esses conceitos também. E também, eu estou falando aqui sobre produtos de investimento. Então, muitos temas aqui nessa questão. Considerando essas características, o assessor financeiro recomendou que Mariana investisse em, considerando o que ela me apresentou aqui, Quais são as suas preferências? Qual vai ser o investimento que vai atender isso? Vamos lá. Tesouro pré-fixado, a letra do Tesouro Nacional. Será que atende o que ela quer?
Ela quer garantia máxima de rentabilidade real. Ou seja, ela tenta se proteger primeiro da inflação, consegue preservar o poder de compra, que é o que ela quer, e ela busca uma rentabilidade acima disso. Não necessariamente isso vai acontecer com o tesouro pré-fixado, porque ele vai trazer uma rentabilidade, vamos supor que seja de 8% ao ano. É uma rentabilidade que ela já sabe qual que é no momento que ela contrata. Mas a inflação, ela não sabe o quanto que vai ter de inflação. Então vamos supor que passou o período de um ano aqui. Ela vai receber 8% ao ano porque foi o que ela contratou aqui no início. Ela sabe que ela vai receber isso, pré-fixado. Agora, e a inflação vai ser de quanto? Eu vou ter que esperar esse um ano passar para saber quanto é que vai ser. Pode ser que a inflação seja de 10%. Se for de 10%, ela teve uma perda real. Ela perdeu o poder de compra. Então, não necessariamente a LTN ela vai trazer essa proteção contra a inflação. Além do que, né, tesouros, os títulos do Tesouro, eles não estão cobertos pelo FGC, apesar de, né, terem o menor risco de crédito. Então não atende aqui a ela. CDB pós-fixado, remunerado a 100% do CDI. Então aqui eu tenho um outro título, esse é um título bancário, né, por isso CDB, Certificado de Depósito Bancário, só que ele é pós-fixado e ele traz 100% do CDI. Vamos considerar esse período de um ano novamente, tá? Ele remunera 100% do CDI. Se o CDI aqui ele foi de 14% durante esse período, então esse CDB ele vai remunerar 14%. É 100% do CDI. Se fosse 110%, seria 110% sobre 14%. Aí daria um pouco a mais. Perfeito? Perfeito. E a inflação? Depende de quanto ela foi nesse período. Pode ser que a inflação ela seja de 16%, pode ser que seja de 8%. Eu não sei, né? Porque isso vai acontecer ainda. Essa é uma característica do pós-fixado. Também, né? Porque quando eu contrato aqui, eu não sei quanto que eu vou receber. Eu preciso esperar o período passar, ver qual que foi a rentabilidade do CDI, que é o índice de referência, e aí calcular. Então, por eu não saber quanto que vai ser a inflação, não tem como garantir a Mariana que ela vai conseguir preservar o poder de compra e ainda ter rentabilidade real. Então não atende a ela também. Além, né, considerando o outro fator, que ela busca a cobertura da FGC, esse sim, tá? Esse teria cobertura. LCI remunerada a IPCA mais 4% ao ano. Opa! Aí as coisas mudam de lugar, porque agora eu tenho um título, que é uma LCI, e ela vai me pagar 4% ao ano. Isso é fixo, é pré-fixado, eu sei que isso vai acontecer. Mas, Renan, e se a inflação, nesse período de um ano, ela tiver sido de 15%? Ela não vai ter perda real? Olha o detalhe, ele paga o IPCA mais 4% ao ano. Então, se a inflação foi de 15, ele vai pagar os 15 e ainda vai me pagar mais 4% ao ano. Então, em qualquer hipótese aqui de inflação positiva, eu vou receber esse valor da inflação. Eu vou conseguir cobrir isso. Se a inflação fosse 20, eu receberia 20% do IPCA mais os 4%. Renan, se a inflação for de 1%, não importa, eu vou receber esse 1% e ainda vou receber 4% ao ano. Dessa forma, eu consigo ter a certeza de que ela vai preservar o capital dela. Claro que depois tem o imposto de renda que vai incidir, né? Mas aqui, no contexto do exercício, a gente não precisa levar essa informação em consideração, tá? Então, isso eventualmente poderia prejudicar ela, né? A cobrança de imposto de renda em uma inflação muito alta. Mas não é o caso aqui. Então, só para a gente pontuar, a LCI ela atende ao critério de que vai conseguir preservar o poder de compra, porque paga sempre o IPCA, e vai trazer uma rentabilidade real acima da inflação, que são esses 4%. Renan, ele é coberto pelo FGC? Ele é coberto. Então atende a tudo, né? Mas, detalhe, ela falou que ela quer o máximo de rentabilidade real. E dentro das opções aqui, das alternativas, a LCI é aquela que traz o máximo de rentabilidade real. A gente tem a letra D ainda, tá? Olha só, a debenture, ela paga o IPCA também. Então, se foi 15%, ela vai pagar os 15% e ela traz 6% ao ano
além da inflação, né, de rentabilidade real. Então, Renan, eu tenho aqui na debenture uma opção melhor, ou melhor, né? Perdão aí a repetição. Eu tenho uma opção que traz o máximo de rentabilidade real na debenture? Tenho. Né? Dentro das opções aqui, eu só tenho duas que realmente trazem rentabilidade real. LCI e debenture, que com certeza vão trazer, né? Em qualquer cenário. E a debenture realmente é a que traz o máximo de rentabilidade real. Vou lá e marco a letra D? Não, porque eu tenho que cuidar com o restante das informações. Ela falou que prefere aplicações protegidas pelo FGC. A debenture não é protegida pelo FGC. Já a LCI, ela é. Por isso que nesse contexto aqui, a resposta vai ser a LCI, ainda que não seja aquela que traga o máximo de rentabilidade real, porque, como a gente viu, a Mariana, ela tem perfil conservador. Que questão interessante, né? Porque mistura aí diversos pontos da matéria. Próxima questão. Roberto, de 42 anos, contratou um seguro patrimonial para sua residência, que cobre até, vou colocar aqui, ó, 200 mil reais de dano. Esse é o seguro dele, né? O contrato prevê uma franquia fixa de 10 mil reais, que é o valor mínimo que o Roberto deve pagar antes da indenização, e uma coparticipação de 20% sobre o valor restante do prejuízo. Franquia, né, é muito comum as pessoas conhecerem por conta de seguros de carro. Porque se a pessoa bate, eventualmente alguém bate nela, que ela precisa acionar o seguro, tem lá a franquia, tem o valor da franquia e esse é o valor, né, que a pessoa ela tem que arcar do seguro. Então, aqui a gente está no contexto residencial, mas a lógica é a mesma, tá? Esses 10 mil reais aqui é o valor que ele teria que pagar, ou que vai ser descontado, do valor do seguro. Só que ele também tem uma coparticipação de 20% sobre o valor restante do prejuízo. Então ele não só tem a franquia, como ele também tem que dar essa participação de 20% no valor. Após 6 meses, um incêndio causa 100 mil reais. Olha só, 100 mil reais de danos. Inclusive, tá? Como agora nas provas Ambima vocês podem utilizar a calculadora HP12C. Eu já vou colocar aqui na tela, por mais que a conta nessa questão ela seja fácil, tá? Eu já vou colocar na tela para a gente usar a HP12C para vocês se acostumarem, porque a gente vai ter que calcular aqui. Então, 100 mil reais de danos, esse foi o prejuízo, e a gente quer saber quanto que o Roberto ele vai precisar pagar do próprio bolso, considerando que ele tem a franquia e a coparticipação. Então, com base nas condições do seguro, o valor que o Roberto terá que arcar pelos danos será de... Vamos lá, 200 mil reais é o valor de seguro. Foi 100 mil em danos, então, a princípio, tá tranquilo, tá cobrindo aí 100%. Tem até valor que sobrou, né? Desses 100 mil reais, ele vai ter que pagar 10 mil reais. Correto? Correto, porque é o valor da franquia, fixo. Além disso, ele vai ter que contribuir com 20% da diferença. Qual que é a diferença? Eu tinha 100 mil, vou fazer aqui só para a gente exercitar, tá? Então 100 mil eu vou colocar na HP12C, vou dar Enter e vou tirar os 10 mil, que é o que eu tinha ali de franquia, vai sobrar 90 mil. Desses 90 mil reais aqui, ele vai ter que arcar com 20%, né? 20% de 90 mil, isso vai dar 18. Mas eu vou fazer aqui na HP12C, eu dou um Enter aqui para calcular 20%. Uma maneira de fazer isso, tá? É só multiplicar 0,2 vezes, porque esse 0,2 seria a taxa unitária, né? 20% é 20 dividido por 100. Olha só, 20%. 20 por 100. 20 dividido por 100, isso é 0,2. Então é só fazer 0,2 vezes 90 mil, isso vai dar 18 mil. 18 mil é essa coparticipação dele, eu vou somar aqui com os 10 mil reais que ele já teria por conta da franquia, né? Então é só fazer 10 mil mais 28 mil. Essa é a resposta correta aqui da segunda questão. Eduardo investiu ao longo de 12 anos em um plano de previdência privada, um VGBL. Deixa eu zerar a calculadora aqui, que eu acho que a gente vai usar também agora. E ele deseja fazer um resgate parcial para complementar sua renda na aposentadoria. Seu saldo total no plano, a gente está falando de previdência privada, VGBL, tá? Então o saldo na previdência dele é de 400 mil reais.
sendo 250 mil em aportes, ou seja, ele aportou desses 400 mil, 250 mil. Então foi lá, mês a mês, foi colocando R$ 1.000 cada mês, né? Ou foi colocando mais, que seja, mas veio dele esse dinheiro. E 150 mil são de rendimentos. São os juros que foram gerados por conta da aplicação financeira, das aplicações que foram feitas nesse plano aqui. Então ele colocou 250 mil, mas por conta dos rendimentos, onde a gente teve 150 mil, totalizou um saldo total de R$ 400 mil. Eduardo optou pela tributação regressiva, em que a alíquota de imposto de renda sobre os rendimentos é de 10% para resgates após 10 anos de aplicação e 15% para resgates entre 8 e 10 anos. Questão que ela foi bem generosa, né? Essa questão aqui da Ambima, porque ela trouxe pra gente esses valores. Senão a gente teria que decorar, né? Falou em tabela regressiva, a gente tem que lembrar que ela vai de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10 e mais de 10 anos. Vou colocar assim, mais de 10, né? E aí, a gente vai tendo aqui quais são as alíquotas de imposto de renda. Começa lá em 35, 30, 25, 20, 15 e 10. Vejam que ele falou aqui, né? 10% para resgates após 10 anos e 15% para resgates entre 8 e 10 anos. Mas é importante vocês lembrarem dessa tabela aqui, né? Quando a gente está falando de tabela regressiva. Ele quer retirar R$ 100 mil do saldo total, tá? E isso depois de 12 anos, né? Que é o que o enunciado colocou aqui bem no comecinho. Então ele quer tirar R$ 100 mil. O valor do imposto de renda retido no resgate de Eduardo é de qual valor? Então, vamos lá, né? Detalhe, para a gente calcular o imposto de renda em um VGBL, a gente vai ter que usar aqui apenas os rendimentos, diferente de um PGBL, onde o imposto de renda é sobre o total. Então eu tenho que ter esse conhecimento. Ele vai tirar R$ 100 mil. Mas desses R$ 100 mil aqui, o que é rendimento e o que é valor que ele aportou? É isso que a gente vai ter que calcular nessa questão, tá? Esse é um ponto. Outro ponto é que, se tratando de tabela regressiva, a gente tem que a tributação ela é direta na fonte, considerando essas alíquotas aqui. Falou de 12 anos, né? Então a alíquota vai ser de 10%. Isso a gente já sabe também. Como é que eu calculo, então, o quanto que desses R$ 100 mil aqui é rendimento e o quanto que é aporte dele? A gente leva em consideração essa proporção aqui do saldo total. Então, como que eu vou fazer isso, tá? Eu quero saber quantos por cento, 250 mil, que são os aportes, tá? Eu quero saber quanto 250 mil representa de 400 mil e quanto que 150 mil representa de 400 mil, que são os rendimentos. E aí, com base nessa proporção aqui, eu vou saber qual que vai ser o total aqui de aporte e o total de rendimentos. Como que eu posso fazer isso? É só eu calcular, tá? Eu quero saber quanto que 250 representa de 400. É assim que eu faço. 250 dividido por 400. Eu acho que é a maneira mais simples de fazer, tá? Aí fazendo HP12C, eu vou colocar 250, Enter, 400 divide. Eu simplifiquei, né? Eu não coloquei 200 mil, 400 mil. Dá para fazer assim. Olha só, a resposta que ele me trouxe foi 0,625. Isso está em taxa unitária, só para lembrar. No exercício passado, deixa eu ver se está aqui ainda. Eu calculei a taxa unitária colocando 20 dividido por 100. Em outras palavras, né, eu fiz quanto 20 representa de 100. Representa 0,2 em taxa unitária. Para voltar para termos percentuais, é só fazer esse 0,2 vezes 100. Tá? Porque aqui eu dividi por 100, então para voltar eu multiplico. O mesmo a gente faz aqui. 0,625 eu vou multiplicar por 100 e eu vou ter em termos percentuais, tá? Então isso daqui compreende a 62,50%. Bom, agora é só a diferença, né? Se isso daqui representa 62,50 e eu tenho 100%, é só fazer isso daqui, ó. O restante aqui vai ser 37,50%. Tá? Eu vou marcar aqui de outra cor. Renan,
Não entendi essa lógica aqui. Se eu quiser repetir o que eu fiz aqui no começo, eu vou fazer, tá? Vai ser 150 dividido por 400. Vejam que vai dar exatamente o mesmo resultado. 150 dividido por 400 vai dar 0,375, multiplico por 100, tá aqui os 37,5. Mas é que se eu tenho 100% e aqui eu tenho 62,5, então a diferença, né, é 37,5. Foi assim que eu fiz. Bom, entendido isso, o que é mais importante eu saber? Que os rendimentos eles compreendem 37,5% nessa fotografia aqui, nessa data, né? Claro que passando os meses, esse total aqui de rendimentos ele vai aumentar por conta dos juros. Isso ainda mais se ele não fizer mais aportes. Então, 37,5%. Agora eu pego esses 100 mil reais aqui e eu considero essa proporção, tá? Então, eu posso multiplicar pela taxa unitária, né? Quem já tem um pouco mais ali de conhecimento de matemática nem precisa, né? Porque 100 mil é um número fácil de ser multiplicado. Mas, né, para fazer aí visualmente para vocês, eu vou fazer 100 mil vezes 0,625, que é esse valor aqui da taxa unitária, para saber o quanto que representa de aporte. Por que eu disse que é fácil de multiplicar? Porque, ó, 100, enter, 0,625 vezes, isso vai dar 62.500. E aqui na calculadora eu simplifiquei, né? Eu não fiz por mil, por isso que deu 62,5. Agora, rendimentos. Eu vou fazer aqui também. 100 vezes 0,3750, que é essa proporção aqui. Vai dar 37.500. Então, percebam, a proporção de rendimentos é 37,5%, o que compreende de 100 mil, 37.500. Esses daqui são os rendimentos. O imposto de renda ele vai incidir sobre esse valor aqui. E o imposto de renda é quanto? 10%. 10% em taxa unitária é 10 dividido por 100, isso vai dar 0,1. Então é só eu multiplicar 0,1 vezes 37.500. E aí eu chego na resposta. 37.500 vezes 3.750. Perfeito? Resposta aí na letra A. Renan, achei muito complicado aí as questões de matemática envolvendo esses cálculos. Pessoal, essa é uma revisão, é uma correção, né? Eu não estou aqui para explicar matemática em passo a passo, porque senão perde o sentido do vídeo, né? Vira uma aula. Para quem quer estudar, aprender a usar HP12C, aprender a fazer essas contas, né? Não ter dificuldade. Lembrando, tá, que na descrição desse vídeo tem o link para o meu curso para certificação CPA. Já tem milhares de alunos que foram aprovados nesse novo modelo da Ambima, né, que começou nesse ano, dessa nova certificação. Então, para quem quer aprofundar, para entender realmente como fazer os cálculos, e não só isso, né, todo o conteúdo que cai na certificação Ambima, ele é todo detalhado ali para que vocês tenham o máximo de compreensão e cheguem na prova e consigam a aprovação de primeira, tá? O link está na descrição, tem mais aí de 1000 questões comentadas, tem material de resumo direcionado para revisão, tem as videoaulas completas, slides, tem também as apostilas para quem prefere estudar apenas fazendo a leitura. E tem, é claro, aulas específicas ali com o uso da HP12C, porque é a calculadora que vocês vão usar na prova e estão aparecendo questões exigindo cálculo, tá? Então, tenham esse cuidado. Bom, voltando então, agora a próxima questão, mais uma com cálculo, né? Já vou deixar aí a HP12C novamente para a gente resolver. Paula adquiriu um certificado de operações estruturadas, um COI, junto a uma instituição financeira. O desempenho financeiro do produto estava atrelado ao índice de ações, o Ibovespa, com um período de investimento de 540 dias, tá? Então, até aí tranquilo. Ao final do período, a rentabilidade bruta obtida foi de 40%, tá? Então, 540 dias foi o prazo aqui. E ela obteve quanto de rentabilidade bruta? 40%. Considerando a tributação aplicável ao COI e o período de investimento de Paula, a rentabilidade líquida da aplicação foi de. Então aqui é uma rentabilidade bruta, porque ela não considerou ainda qual que foi o desconto de imposto de renda. Quando eu falo em rentabilidade líquida, já trazendo esse conceito aí para quem não conhece, quando eu falo de rentabilidade líquida, eu quero descontar o imposto de renda incidente, e aí eu vou ver qual que foi a rentabilidade líquida. Bom,
o que eu tenho que saber para começar a resolver essa questão? Eu tenho que saber qual que é a alíquota de imposto de renda. Sendo um COI, a alíquota de imposto de renda, ela considera aquela tabela que a gente usa para investimentos de renda fixa, que ela é uma tabela regressiva, né? Então, tenho que saber com certeza essa tabela. 0 a 180 dias, 181 a 360, de 361 a 720 dias e mais de 720 dias. Aí, para essas datas, eu vou ter uma alíquota de imposto de renda, que começa em 22,5%, cai para 20%, 17,5% e 15%. Bom, o investimento foi por 540 dias. 540 dias está compreendido entre 361 e 720. Então, a alíquota de imposto de renda aqui é 17,5%. Tá? Isso daqui de IR. Então, da rentabilidade bruta, 40%, eu tenho que retirar 17,5%. Renan, é só eu fazer 40% menos 17,5%? De jeito nenhum, tá? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que calcular 17,5% de 40%, e aí eu desconto esse valor, tá? Essa é uma maneira de fazer. Então, para quem tem um pouco de dificuldade de matemática, só para vocês entenderem, eu tenho 40, eu quero descontar 17,5, eu vou calcular 17,5 de 40. Lembrando que eu coloco isso em taxa unitária, 17,50 dividido por 100, porque afinal de contas, 17,50% é 17,50 por 100. Fazendo essa conta, isso vai dar 0,175. E aí é só eu multiplicar esse valor aqui por 40, 0,175. Eu vou fazer aqui, ó, na HP12C, tá? As duas contas, na verdade, 17,50, Enter, 100, divide, 0,175, Enter, 40 vezes 7%, tá? Porque eu calculei sobre 40%. Então, 7%. Renan, não tem 7% aqui nas alternativas. Calma. 7% é o que eu vou ter que descontar de 40%, porque 7% representa 17,5% de 40%. Então, é só eu fazer 40%. Agora sim eu posso fazer, né? 40% menos 7%. Isso vai dar 33%. Aí, perfeito. Essa é a rentabilidade líquida, resposta na letra C. Outra maneira de fazer, né, para quem já tem um pouco mais de conhecimento de matemática, é só eu ver que eu quero descontar 17,5%. Tá? Eu não quero calcular 17,5%, eu quero descontar. Então, eu vou pegar 100%, que é o todo, né? Vou tirar 17,5%, que é o que eu quero descontar. Isso vai dar 82,5%. E aí eu posso multiplicar direto 82,5% de 40%, e aí eu vou ter o resultado que sobrou, porque eu já vou estar descontando direto. 82,5% dividido por 100, isso é 0,825. Aí é só fazer 40% vezes 0,825, tá? Vou fazer na HP12C, 40 entre 0,825 vezes, isso vai dar 33%, tá? A diferença é que na primeira aqui, eu primeiro calculei 17,5% de 40%, isso deu 7, e aí depois eu fui lá e descontei. Aqui não, né? Eu fiz a subtração primeiro, eu tirei 17,5% de 100%, fiquei com 82,5%, e aí eu multipliquei direto. Então é quase como se na primeira eu tivesse feito a subtração depois, e nessa daqui eu fiz a subtração antes. Resposta na letra C. Mais uma aí. Né? Essa parece que tem conta, mas na verdade não tem, tá? É bem tranquila. Aliás, até tem conta, mas é uma conta de multiplicação. Nem vou usar HP12C para isso. Marcelo, um cliente de 45 anos, quer organizar sua vida financeira e garantir que tem uma reserva de emergência adequada. Ele informa ao seu gerente bancário que possui uma renda líquida mensal de 12 mil reais. Essa é a renda líquida dele. E que seus gastos essenciais somam 9 mil reais por mês. É o que ele gasta aí todos os meses. Marcelo deseja saber qual o montante necessário para uma reserva de emergência adequada, considerando boas práticas financeiras. É isso que a questão quer saber, né? Esse valor ideal. Bom, reserva de emergência é aquele valor que a gente vai guardar
Para que caso aconteça algum imprevisto, eu perca meu emprego, por exemplo, eu consiga me manter por um número de meses sem ter essa preocupação imediata de que no próximo mês eu não vou ter dinheiro. Então ela serve para isso, é uma reserva de emergência. E para calcular a minha reserva de emergência, eu não considero a minha renda líquida, eu considero os meus gastos, que é o que eu tenho que desembolsar dinheiro. Esse é um ponto. Além disso, qual que é o período que eu vou considerar? Né? Isso vai variar de pessoa para família. Às vezes se fala entre 3 a 12 meses do total das minhas despesas. Às vezes se fala de 6 a 12 meses, mas geralmente, tá? A gente está falando aí de um período de até um ano, esses 12 meses aqui, porque é um período mais de curto prazo, né? É claro que se eu comparo 3 para 12, 3 é bem curtíssimo prazo. Mas quando a gente pensa ao longo dos anos, 12 meses ainda estaria ali nesse limiar entre curto e médio prazo. Então, entre 3 a 12, 6 a 12 meses, considerando aí a maioria das pessoas, né? Quem eventualmente tem uma profissão que é mais arriscada, que é mais difícil de conseguir emprego, pode ser que fique mais próximo desse limite de 12 meses. Já quem, né, tem ali a facilidade de conseguir emprego por conta da profissão que escolheu, né, tem muita demanda de funcionários, pode deixar uma reserva mais baixa. Isso considerando, né, a pessoa perdeu o emprego, mas podem ser outras situações também. Bom, vamos lá. O valor ideal seria entre 36 mil e 72 mil, considerando 3 a 6 meses de despesas essenciais, conforme boas práticas de mercado. Até 6 meses, eu não vou considerar aqui, tá? Eu vou considerar até 12. 3 a 6 é um período ainda muito curto. Então eu vou deixar de lado, a princípio, aqui a letra A. Entre 54 e 108 mil, o equivalente a 6 a 12 meses de despesas essenciais. Tá dentro aqui, né? Dessa opção. A princípio tá ok, só vou calcular para ver se é isso mesmo. Ele tem 9 mil de despesas. Entre 6 a 12, eu vou multiplicar 9 mil por 6, isso vai dar 54 mil. Vou multiplicar 9 mil por 12, vai dar o dobro, né? Vai dar 108 mil, porque 12 é dobro de 6. Então, entre 54 e 108, tá ok, né? Entre 6 a 12 meses de despesas essenciais. Exatamente 72 mil, pois representa o valor médio entre 6 e 12, não é um valor exato, né? Porque muda de pessoa para pessoa. A gente considera esse intervalo aqui entre 6 a 12. Aí ele vai ajustando, mas não que seja exatamente. No mínimo 144 mil, garantindo 12 meses de renda total. Ele considerou aqui o valor que ele ganha, né? Mas é mais importante considerar o valor que ele gasta, que ele tem a certeza de que ele vai precisar. Senão vai montar uma reserva de emergência, que às vezes vai ser muito alta e eventualmente ele não vai estar ganhando o máximo de rentabilidade em cima desses valores, caso ele tivesse aplicado a diferença em investimentos, tá? Então, por isso aqui a letra D ela está incorreta, né? Porque fixou em 12 meses e ainda fixou em cima da renda líquida dele, quando na verdade o interessante seria considerar as despesas. Não é que a reserva tem que ser o maior possível, tá? Ela tem que ser de um tamanho adequado, considerando ali o perfil das pessoas, e o restante aplica em outros investimentos financeiros, porque a tendência é que a reserva de emergência ela não traga uma rentabilidade muito alta. Afinal, o objetivo dela é a alta liquidez. E a gente tem uma relação inversa, né? Entre liquidez, quanto maior a liquidez, menor tende a ser o retorno, porque a gente tem menos riscos. Perfeito? Pessoal, letra B então. Nessa última questão aqui, espero que vocês tenham gostado das questões de hoje. Não esqueçam aí de deixar o like no vídeo para dar aquela moral. Pessoal que também não é inscrito no canal, convido a se inscrever. Lembrando, o primeiro link na descrição aí para o curso que vai ser o diferencial na aprovação de vocês na nova certificação CPA. Eu vou indo nessa, um abraço a todos e até um próximo vídeo.